Olá, tudo bem? 2024 começa comigo cumprindo uma promessa lá do final do ano passado, em que a gente inaugurou um quadro, Pergunte ao Favale. Bom, a gente retomou aqui o processo e agora eu vou começar com as respostas. Recebemos um monte de questionamentos, teve até uma pergunta sobre se tem pão no céu, mas entre as perguntas mais relevantes a gente selecionou duas da mesma internauta, a Dea Mainardi. Primeiro, ela quis saber se uma eventual mudança de governo nos Estados Unidos, de presidente, vai mudar a postura dos Estados Unidos conforme conflitos externos. Bom, Dea, a gente tem aqui uma disputa muito clara entre Donald Trump e Joe Biden, pelo menos por enquanto, em janeiro de 2024. Eu vou me pegar a uns números que são das pesquisas da opinião pública, que indicam um favorecimento nessa eleição para Donald Trump. Pegando esse argumento, vamos supor que ele seja eleito. E isso é importante porque republicanos e democratas têm visões de política externa diferentes em muitos aspectos. Supondo que o próximo presidente seja Donald Trump, eu não estou fazendo nenhum proselitismo, nenhuma propaganda política, estou pegando os números das pesquisas de opinião. O Donald Trump já disse na primeira campanha e atuou assim no primeiro mandato que ele não queria ser mais a polícia do mundo, que era uma postura que foi adotada pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, se envolver em conflitos externos, porque isso custa muito dinheiro. A manutenção de bases no exterior com muitos soldados e as frotas internacionais que ficam vagando pelos 7 mares custa muito dinheiro para o bolso do contribuinte, e o Donald Trump já disse que quer fazer a América grande, olhando para o cidadão que mora dentro do território dos Estados Unidos. Então, a partir dessa promessa, a gente entende que ele vai se engajar menos em conflitos externos. Quando ele foi presidente, ele foi até a Coreia do Norte tentar um estreitamento para evitar um conflito armado. É claro que o ditador Kim Jong-un chegou a ameaçar os Estados Unidos, o Donald Trump respondeu que haveria uma guerra baseada em fogo e fúria, mas de fato ele fez um movimento diplomático para diminuir essa tensão. Esse deve ser um ponto que talvez seja repetido agora. A mesma internauta, a Dea Mainardi, depois pergunta se as guerras atuais que nós estamos vendo são uma maneira de enfraquecer os Estados Unidos. Sim, mas indiretamente. A essência da guerra é um conflito territorial quando a gente fala de Rússia e Ucrânia e de uma resposta a um ato terrorista do grupo Hamas por parte de Israel. Os Estados Unidos estão indiretamente envolvidos. Os Estados Unidos, no governo Joe Biden, foi ajudar os ucranianos numa defesa da democracia para impedir que a Rússia tomasse um território, mas também a gente tem que lembrar na chamada Guerra Fria que havia ali um confronto muito retórico entre os então soviéticos e americanos. Já é um duelo histórico. Agora, em Israel, com Israel é um aliado de primeira ordem no Oriente Médio dos americanos. Seria muito óbvio, ou era muito óbvio, um apoio dos Estados Unidos a Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Isso tem esvaziado os cofres públicos dos Estados Unidos, tanto que o presidente Joe Biden foi pedir mais dinheiro para o Congresso para mandar para Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, para tentar diminuir as forças russas dentro da Ucrânia e não conseguiu essa liberação. O dinheiro para Israel também deve diminuir ao longo de 2024 por causa de uma campanha em que o presidente tem que cuidar dos seus americanos, dos seus cidadãos, visando o voto de um modo geral. Então a gente entende que haverá um engajamento menor. E agora, respondendo mais diretamente à tua pergunta, Dea Mainardi, essas guerras enfraquecem a influência internacional dos Estados Unidos como uma consequência, como um desdobramento, mas não é a essência principal da guerra, não. A gente está falando, no caso da Rússia, domínio de território, e em questão de Hamas, que é um confronto que está no estatuto do Hamas contra Israel, e Israel agora tentando minar aquele que passou a ser o seu grande inimigo no próprio território.